Você pode abrir em Tiago. Primeiro, em Tiago 1, tá bom? Tiago 1 está escrito no primeiro versículo, uma apresentação. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. E logo em seguida, ele fala: meus irmãos, sinta-se feliz quando passares por todo tipo de aflições. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que esta perseverança seja feita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé, não duvidem de modo nenhum. Pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu gosto de trazer a outra versão, às vezes. Mas essa versão minha, ela está tão explicadinha, que eu acho que a gente não precisa de outra versão. Por mais que na tua Bíblia está um pouco diferente, mas são quase a mesma coisa. Eu olhei na outra Bíblia, está quase a mesma coisa. E o capítulo 1 de Tiago, nós sabemos que ele se apresenta, porque isso é uma carta que ele está escrevendo. Mas não é uma carta, no final do versículo 1 ele fala, uma carta para o mundo inteiro. Então ela é para mim, é para você. É uma carta de um irmão nosso que estava com o Senhor. E hoje é um culto direcionado para os jovens. Nós sabemos que nossa igreja tem poucos jovens. Mas nós sabemos que nós que não temos apenas 20 anos também somos jovens. Eu ouvi um dia alguém falar, no meu caso eu tenho 43 anos, e eu ouvi uma pessoa de 45 falar assim: eu sou jovem, porque se eu ainda viver mais a mesma idade, eu vou nos 80 e alguns. Eu vou nos 90. Então ela quis dizer que com 40 nós ainda somos jovens. E por que essa palavra? Eu gosto muito de estudar essa parte do Novo Testamento, porque nos ensina. E eu gostei muito dessa palavra que o Senhor me deu hoje, que eu sempre estudo, mas hoje eu peguei esse pedacinho deste capítulo, porque fala sobre sabedoria. E como viver uma vida cristã sem sabedoria? Como viver uma vida cristã sem entendimento da palavra do Senhor? E como viver uma vida cristã sem entendimento do amor? Como viver uma vida cristã sem o entendimento da comunhão? Porque no domingo nós aprendemos sobre comunhão. O pastor trouxe uma palavra sobre comunhão, em que ele fala do corpo de Cristo, que somos nós. E eu não sei você, mas eu fiquei com vergonha. Não do pastor, mas de Deus. Porque
sem sabedoria, nós não conseguimos entender a importância da comunhão. Eu só consigo entender a importância da comunhão, a importância do amor, a importância da fé, se eu tenho a sabedoria que vem do trono de Deus. A sabedoria única, que é a verdadeira. A palavra do Senhor, ela fala: temor ao Senhor é um princípio da sabedoria. Então, o que eu vejo que a palavra do Senhor, ela é uma sequência. Tudo que nós aprendemos, um vai completando o outro. Os irmãos conseguem entender? Quando você aprende algo, tem mais algo, tem outra coisa por detrás ou pela frente. Sem sabedoria, você não entende as outras coisas. Então é uma coisa puxando a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. Só que Tiago, um discípulo do Senhor, ele fala algo muito importante. Ele fala algo muito importante. Para pedir o dono da sabedoria, a sabedoria. Porque, no versículo 5, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso. Por que que Ele dá? Ele é generoso, mas Ele não me dá se eu não peço a sabedoria. E aí eu comecei a imaginar, porque eu gosto de ler a palavra do Senhor, imaginando as coisas. E aí eu imaginei um pote de sabedoria. Você consegue entender? Um pote cheio de sabedoria. Um pote, aqueles potes de biscoito. Imagina ele, sabedoria lá dentro. Mas aí você vai imaginar uma partilheira muito grande. Eu quero que você imagine isso comigo nessa noite. Uma partilheira alta. Uma partilheira muito alta. E que quando você faz assim, você não alcança. Por quê? Porque a sabedoria está muito alta. E eu comecei a imaginar a sabedoria alta. Porque ela vem do alto. E eu posso pegar um banco e pôr no canto da partilheira. Mas eu não vou alcançar. Eu posso pegar uma cadeira e pôr no canto da partilheira. Eu não vou alcançar. Eu quero que os irmãos percebam isso. Eu ponho e não alcanço, porque eu pus. E aqui Tiago nos ensina: não ponha o banco, peça. Peça a sabedoria. Porque quando você pede a sabedoria, Deus, Ele consegue entender aonde você está. Então Ele faz isso. Então eu não preciso pôr o banco. Eu peço e Deus me traz. Mas nesses poucos versículos, nós sabemos que as cartas de Tiago são muito boas. Fala sobre a língua, fala sobre o pensamento. Ela fala muito, é muito rica. Ela fala
todas as cartas aqui, eu não sei se é uma, eu não tenho entendimento nesse sentido, mas eu não sei se é uma ou se é algumas. Ela fala tantas coisas maravilhosas, maravilhosas, mas Deus me prendeu neste início. Porque sem a sabedoria do alto, eu não vou entender que a minha língua é poderosa, tanto para o bem quanto para o mal. Sem a sabedoria que Deus traz para mim, eu não vou entender. E aqui, neste momento, eu quero voltar aqui 1 minuto para nós entendermos um porquê que Tiago fala um pouco de sabedoria. Ele coloca aqui no versículo 2: meus irmãos, sinta-se feliz quando passarem por todo tipo de aflições. E aí eu falei, Senhor, eu não entendia esse versículo, eu queria sempre pular esse versículo. Quando o Tiago fala e eu lia em Tiago, eu falava, como assim? Como assim? Eu não conseguia entender por que Tiago falou isso. Mas Tiago falou isso com tem o porquê. Só que a mente humana, ela é limitada de acordo com a sua vivência. Tem coisas, os cientistas já comprovaram, que a mente humana, ela vai até aonde que você é acostumado. Então, se na sua casa é uma rotina, você chega na casa de outra pessoa, rotina diferente, você estranha. Você não consegue entender a rotina da outra casa que não é igual à sua. E aqui eu não consegui entender por que, Deus, que eu tenho que ficar feliz com as minhas aflições. Por que eu tenho que ficar feliz com as minhas aflições? Mas Deus me ensinou, porque eu fui lá no versículo 5 e falei, oh Deus, como assim eu não estou entendendo? Se o Senhor fala aqui, logo abaixo, no versículo 5, procurar a sabedoria? Não, ele não fala assim. Ele fala, peça a Deus a sabedoria. Então eu falei, Senhor, dê-me a sabedoria para me entender o porquê que eu devo ficar feliz com as minhas aflições. E Deus mostrou tão claramente que eu achei estranho, porque no versículo 3 já fala. Mas eu não conseguia ligar uma coisa na outra. Olha para você ver como que o cérebro humano é, a mente humana é. Você não consegue, eu não conseguia, você talvez conseguiu. Mas eu não conseguia ligar o 3 no 2. Não colava. E agora colou. Porque eu fui no versículo 5 e pedi a Deus a sabedoria. E o versículo 3 está escrito assim. Pois vocês sabem que quando a fé vence essas provações, ele produz a perseverança. Então quer dizer, quando Deus me deixa passar por alguma aflição, não é que ele é mau, porque Deus não é mau. Ele me deixa fazer porque eu tenho que aprender com aquilo. Porque eu tenho que usar a minha fé. Como que você vai usar a sua fé se você não tem um pouco de aflição? Então, quando eu tenho alguma aflição, eu tenho que ficar feliz. Deus, uma aflição. Essa é a hora de eu colocar a minha fé em prática. Essa é a hora de eu colocar a minha fé em prática. E por que em um culto de jovens eu pensei essa parte? Porque é na juventude que a gente planta para um futuro melhor. É na juventude que eu planto a colheita dos 40.
É quando eu estou com 13, com 15 anos, que eu planto o que eu colho hoje, na minha idade. Então, nós temos Inácia, Isabela e as meninas do... Nós temos o quê? 7? 7 jovens aqui, 8, 9. É agora que vocês têm que plantar coisas boas. Só que para mim plantar coisas boas, todos vocês têm que ir direto aonde? A fonte. A fonte de água viva. A fonte da sabedoria. É lá. Porque vocês não sabem ainda o que é aflição. Dificuldade, eu sei que vocês têm. Fica tranquila, que eu sei, porque eu passei por essa idade. Mas a aflição que Tiago está falando aqui, vocês ainda imagino que não. Se tiver que entrar algo na sua cabeça hoje, entre isso. Quando eu passar por aflição, buscarei do trono a verdadeira sabedoria, que ela vai me trazer o que fazer. E quando a sabedoria te trazer o que você fazer, você vai conseguir usar a sua fé. Para ficar mais fácil de entender, é assim. Você passa por algo. Você passa por algo, eu não vou dar exemplo, irmãos, porque exemplo fica muito taxativo. Você passa por alguma dificuldade. Não importa o que, serve para todos. Quando você passa por alguma dificuldade, você fala: Deus, a dificuldade está aqui, eu não consigo entender, me ajuda, porque é o Senhor que me dá sabedoria. E quando Deus te dá, Ele vai falar: você vai fazer isso. E Ele fala, irmãos. E quando você falar, vou fazer, quando Ele falar no seu pensamento assim, você vai fazer tal coisa, quando Ele te dá a receita do quê, o que é que acontece? Você fala: Senhor, eu não estou acreditando não, mas eu uso a minha fé, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o Senhor me deu a resposta certa. Porque se a resposta é do Senhor, acabou. É a fé. Isso é a fé. Isso é a fé. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá. O que nós aprendemos aqui? Que Deus não vai dar se você não pedir. E aí eu estava pensando, pessoas aqui hoje, tem pessoas aqui que têm vontade de pregar. Só na fonte. Só quando você pedir para Deus. Só quando você pedir para Deus. Mas você não vai pedir para Deus: Senhor, eu quero ser um pregador. Você vai pedir para Deus: Senhor, me dê sabedoria para entender a tua palavra, para me passar para as outras pessoas. Porque quando você pede para ser um pregador, quando você pede para ser um pregador, você pede para pegar no microfone. Quando você pede: Senhor, eu quero ser um pregador, a sua mente imagina você aqui com o microfone na mão. Vocês conseguem entender?
Quando você pede para ser um pregador, você fecha os teus olhos e imagina você aqui com o microfone na mão. Mas quando você pede a Deus a sabedoria para entender a palavra, Ele vai te dar a sabedoria para falar aonde você estiver. Para falar quando você estiver no Instagram. Para falar quando você estiver no Facebook. Para falar quando você estiver na escola. Porque como o pastor falou um dia, há muito tempo, que o povo ama púlpito. Ama púlpito. E o trem é bom, irmãos. Se você já teve a oportunidade de pegar esse microfone e subir aqui, você sabe que é. Não é ruim. Mas a verdadeira sabedoria que Deus te dá de entendimento da palavra, você não precisa de microfone. Então é pedir. A palavra do Senhor fala, pedir, pedir, dar-se-vos-á. É pedir. Porque Deus me deu livre-arbítrio. Se eu não peço Ele a sabedoria, por que Ele vai me jogar? Deus não vai me jogar a sabedoria. Deus não vai enfiar a sabedoria na minha cabeça. Ele não vai fazer isso. Ele só vai me dar se eu pedir. Salomão pediu a sabedoria. Foi o homem mais sábio. Mas não significa que é só de Salomão. Aqui tem a comprovação que Tiago nos ensina. Pode pedir que Ele dá. Ele dá com abundância. Amém? Só que tem mais um porém aqui. No versículo 6. Se você prestar atenção. Porém, peçam com a fé e não duvidem de modo nenhum. Pois quem duvida é como a onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que você recebe alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que falar nem o que fazer. Quando eu peço, eu tenho que acreditar, irmãos. Porque a fé é a certeza de que eu não sei como, mas Deus já me deu. E se eu peço sem essa certeza, eu sou como as ondas do mar. Uma hora eu quero sabedoria, uma hora eu quero cantar, uma hora eu quero fazer nada, outra hora eu não quero fazer nem o nada mais, porque você fica como um mar, revolto, num momento está muito forte, no outro momento está fraquinho. Quando pedimos a sabedoria que Tiago nos ensina, essa sabedoria, ela só vem até nós através da fé. Porque se nós não tivermos a fé que Deus vai nos atender, Ele não vai. Então a certeza que é a fé, porque a palavra fé, ela é muito usada, mas a palavra fé é simplesmente, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que Deus me dá sabedoria. Eu tenho certeza que Deus pode fazer tudo. Eu tenho certeza na minha cura. Eu tenho certeza. E isso é fé. Sem a certeza, você não tem fé. Essa palavra fé, como ela é muito pequena e muito bonitinha, todo mundo usa.
fé, fé. Eu tenho fé que Deus vai me ajudar. Eu tenho fé que eu vou ser curada. Eu tenho fé. Muitas vezes nós não entendemos que fé. A palavra fé, ela tem que ser trocada. Eu estou trocando ela. Ela tem que ser trocada por certeza. Eu não tenho fé. Eu tenho certeza que Deus curou minha vesícula. Eu tenho certeza que médico nenhum vai cortar a minha barriga. Eu tenho certeza que eu fui curada por Jesus. Mas eu só tenho essa certeza se ela vir do coração, se ela vir da minha mente, se eu estiver conectada com Deus. Olha a comunhão aí, olha a comunhão de Deus aí. Se você não tiver comunhão com Deus, você não tem certeza de nada. Se você não tiver comunhão de Deus, não existe fé na sua vida. Que fé é essa que nós tínhamos? Que hoje nós já temos a fé certeza. A fé que não é mais fé, é certeza. Mas eu acredito que Deus é a fonte da vida, que Deus é a fonte de tudo, que sem Deus eu não estaria aqui. Eu acredito e ponho a minha vida completamente nas mãos do Senhor. Eu acredito que Deus é. E por isso que cada dia a minha comunhão com Deus aumenta mais. E quando você tem comunhão com Deus, você sabe que tem. Se você duvida da sua comunhão com Deus, você não a tem. Se você tem dúvida que você tem comunhão com Deus, irmão, me perdoe. Você não tem. Se você tem dúvida da sua comunhão, ela não existe. Pode começar de novo, porque ainda dá tempo. Se você quer prestar atenção como saber, eu vou te contar. Oh Deus, como é que eu sei que eu tenho comunhão com o Senhor? Preste atenção, talvez você não saiba. Eu sei que o pastor, ele é um exemplo de comunhão com Deus na nossa igreja. Mas eu vou te contar um detalhe em como é que você vai descobrir como é que está a sua comunhão com Deus. Quando você pede para Deus alguma coisa e seu coração estremece de forma negativa ou positiva, tem dois lados, irmãos. Pode ser positiva ou pode ser negativa. Você reconhece que Deus está te falando. Quando você sente algo, tanto positivo quanto negativo, dentro da palavra do Senhor, por um exemplo, estou mentindo. Quando você mente, você sente como se essa parte do seu corpo tremesse por dentro. Não assim. É interno. Você não sente por fora, você sente por dentro. Isso significa o Espírito Santo falando com você. Como assim? Você está mentindo? Quando você mente que nada acontece, nós já temos a resposta. Quando você ganha algo, que o seu coração estremece para coisa boa, para alegria, para felicidade, para alguma coisa, você também está na comunhão. Porque o Espírito Santo, ele te conta o que é bom e o que não é. Se você tiver com alguma dúvida, peça de novo. Fale de novo, Espírito Santo. Isso é bom, isso é mal, eu quero sentir.
Porque tem algo que nós não aprendemos, é o sentimento. O sentimento, ele é vivido. Então, você vai estremecer essa parte. Essa parte, irmãos, é essa parte do corpo. É essa parte do corpo. Você presta atenção de agora em diante. Quando você fizer alguma coisa que aqui estremecer por dentro, como se o coração tivesse acelerado, pode ser o negativo, pode ser o positivo. Deus vai te falar, porque o Espírito Santo, ele está em nós. Se você não acredita que o Espírito Santo convive com você o dia inteiro, fique sabendo, o Espírito Santo convive conosco o dia todo. Quando eu peco, se eu peco, o Espírito Santo ainda está, só que ele vira o rosto para mim. Ele ainda está, ele não saiu de mim. Ele simplesmente fala assim, eu não tenho parte com isso. E vira. E você sente o tremor do medo. Você começa a tremer, mas é um tremor do medo. Não é um tremor de amor, é um tremor do medo. Mas, como eu falei com todos aqui, que é uma coisa de sequência para a outra, a sabedoria, ela está aí. Porque se você pediu Deus a sabedoria, você vai entender quando o negócio é negativo e quando é positivo. Você vai entender quando você ama mesmo ou não. Porque a sabedoria do Senhor, ele revela. Só que isso, irmãos, é particular. Então nós voltamos o mesmo versículo. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele dá. Por quê que ele dá? Porque ele é o doador de todas as coisas. Porque ele é o criador de todas as coisas. Porque é dele que vem as fontes de águas vivas. É porque dele que vem a vida. É porque dele que vem. É só dele que vem. Nós não temos poder sem Deus. O poder nosso é nada sem Deus. Mas o poder com Deus é tudo. Tem um ditado popular nos evangélicos que eu escuto muito, eu acho muito bom. Eu e Deus é maioria. Eu e Deus é maioria. O que significa isso? Comunhão, fé, sabedoria. Porque sem a comunhão com Deus, você não tem sabedoria. Sem a comunhão com Deus, nós não temos amor. Sem a comunhão com Deus, nós não temos fé. E Ele é o doador para nós. Ele nos dá a vida. Ele nos faz, Ele permite as coisas acontecerem, porque é dele. Porque é dele. A minha salvação vem dele. A minha alegria tem que vir dele. Porque é a verdadeira alegria. Não é uma alegria falsa. A minha sabedoria tem que vir dele. Mas quando eu falo de sabedoria, não é a sabedoria simplesmente na palavra. É a sabedoria em tudo. O pastor contou um testemunho que Deus mostrou para ele como fazer. Negócio do telhado, né, pastor? Telhado, negócio lá da numa igreja que ele participou. Todos os irmãos estavam aqui nesse dia. Porque Ele cuida de tudo. Deus não tem separação. Deus, Ele não fala comigo. A minha sabedoria só vai ficar na palavra.
Ele me dá sabedoria na palavra. Ele me dá sabedoria no meu trabalho. Ele me dá sabedoria na minha finança. Ele me dá sabedoria na comunhão com meu marido. Ele me dá sabedoria ao ensinar o meu filho. Porque quando ele pede sabedoria, quando eu peço para Deus sabedoria, a sabedoria é tudo. Porque Deus não é meia boca. Deus, ele é tudo. Por isso a salvação depende. Porque ou Deus me salva por completo, ou eu mesmo vou para a perdição. Porque Deus não me condena, sou eu que me condeno. Ou ele me salva, ou eu me lanço na perdição. Porque Deus não me lança. Porque ele é o rei, ele é o dono, ele é o amor, ele é tudo que é. Jesus é a figura em que nós adoramos nessa igreja, porque Jesus disse, eu e meu Pai somos um. Mas Jesus também falou assim, mas o meu Pai é maior do que eu. Mesmo Jesus, Filho de Deus, descido dos céus, ele reconheceu que Deus é maior. Então, quando nós buscamos a sabedoria, nós queremos essa. Então, irmãos, peça a Deus a sabedoria do alto. A sabedoria de como fazer para entender. Porque é só dele, não existe outro. Porque ele cuida de tudo. E ele cuida de tudo te dando ideias. Salomão, quando Salomão pede sabedoria, Salomão, muita gente, eu já ouvi pessoas que não são cristãos, falar que Salomão pediu a sabedoria porque ele era esperto. Ele não é... Tudo bem que ele era esperto, mas não é só por isso. Porque ele já tinha ouvido falar do Deus da sabedoria. Por que que ele ia pedir outra coisa? Davi, o pai dele, também era sábio. E ele viu o pai dele agindo direito. E quando Deus falou, peça o que você quiser, ele falou, sabedoria. Porque ele sabia que a sabedoria ela vem completa. E aí Deus falou sim, Deus ficou feliz com aquele pedido de Salomão. E quando ele fala assim, multiplicarei tudo nas tuas mãos, Salomão, naquele momento, ele não estava preocupado com isso. Porque ele sabia, se o dono da sabedoria me dá a sabedoria, a minha vida está resolvida. Então, neste momento, eu quero pedir aos jovens principalmente, peça a Deus a sabedoria. Peça a Deus a sabedoria. Maísa, peça a Deus a sabedoria na escola. Peça a Deus a sabedoria. Você não precisa especificar. Mas quando você pede a Deus a sabedoria, Ele te mostra tudo. Ele te mostra como vestir com sabedoria. Ele te mostra como estudar com sabedoria. Ele mostra como namorar com sabedoria. Porque Deus é tudo. Deus, Ele te mostra como usar as coisas com sabedoria. Ele não é pela metade. Ele não te dá pela metade. Ele te dá uma sabedoria completa. E você vai pedir Deus a sabedoria e Ele vai te ensinar a palavra do Senhor também. Porque é tudo uma coisa só.
Ele vai te ensinar a vestir, Ele vai te ensinar a falar, Ele vai te dar estratégia na sua escola, Ele vai dar estratégia no teu trabalho, Ele vai dar estratégia quando você lê um versículo. Senhor, eu li esse versículo aqui, eu não entendi nada, eu vou ler de novo. Né, Jefferson? Vou ler de novo. Eu vou ler de novo, porque eu, usando a fé agora, Senhor, eu não entendi esse versículo aqui, ó, mas eu vou ler de novo. Porque eu não entendi, mas o Senhor vai me dar o entendimento. Eu tenho certeza que o Senhor vai me dar entendimento. Senhor, o que eu faço com as minhas contas? Eu não sei, mas eu sei que o Senhor vai me dar sabedoria para resolver os meus problemas. Porque é dele, e por ele, e para ele, que são feitas todas as coisas. Amém?